Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e tô aqui para mais um vídeo da nossa cobertura da temporada de prêmios, de diversas notícias e acontecimentos que a gente tem antes do Oscar, e nesse momento está acontecendo um importante festival de cinema chamado Santa Barbara Film Festival, que já tem quase 40 anos de existência, 39 para ser mais preciso, e tá entre os 10 festivais mais importantes do cinema dos Estados Unidos. E durante esse festival, Fernanda Torres foi homenageada com um Virtuoso Awards, um prêmio que é dado para pessoas que se destacam dentro de produções da indústria cinematográfica. Henrique, qual a relevância desse prêmio? Qual a relevância da Fernanda estar no festival e parece que voltou às notícias? A relevância é justamente essa. Esse é um festival que tem o seu prestígio, como eu disse, mas mais do que isso, como eu sempre falo, se manter com uma campanha de destaque na mídia, com aparições, é muito importante. E esse é mais um evento que traz o nome da Fernanda Torres e faz ela ficar em alta. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre como pós-Globo de Ouro, logo após, a Fernanda teve o seu momentum perfeito. E logo depois disso ela começa a perder um pouco desse destaque. Não que o destaque dela caia, mas a Demi Moore, por exemplo, que é a sua principal concorrente e é a favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz, começa a ficar cada vez mais em evidência. Teve Critics' Choice Awards, vai estar no BAFTA, que a Fernanda não tá, e vai ter também o SEG, que não vai influenciar tanto no Oscar, porque é depois do período de votação, mas enfim, o nome dela vai estar muito em evidência, mais do que o da Fernanda, que além de tudo é uma estrangeira, é uma atriz brasileira e tal, menos conhecida da indústria, mas aparições como essa, homenagens como essa, fazem o nome dela ficar em destaque. E eu quero chamar a atenção aqui para como ela segue conquistando Hollywood, como a gente que acompanha a Fernanda Torres sabe da espontaneidade dela, da maneira divertida e como ela tem um carisma mesmo. E cada vez mais os americanos percebem isso. Todas as aparições dela têm sido assim. O discurso no Globo de Ouro, óbvio, a participação dela no Jimmy Kimmel também, e agora também. Ela estava, por exemplo, numa mesa redonda que teve ela estava com a Ariana Grande, estava com a Selena Gomez, com Clarence Macklin de Sing Sing, John Magaro de September 5, Mickey Madison de Anora, filme que está cada vez mais em evidência, o Sebastian Stan, que venceu o Globo de Ouro, né, por O Aprendiz. Então, assim, grandes nomes ali, e ela junto, não devendo nada para ninguém, absolutamente à vontade, arrancando gargalhadas da plateia, fazendo colocações divertidas, realmente muito à vontade nesse ambiente. Isso tudo é muito importante. Além disso, ela deu todos os homenageados deram entrevistas no palco, só eles e o apresentador, e ela falou, por exemplo, que sobre a história do filme, sobre a relação dela com a mãe dela, teve a oportunidade de corrigir ali o apresentador que disse que já conhecia o Walter Salles na época que ele trabalhou com a tua mãe. Ela, sim, eu trabalhei com ele antes, né, em Terra Estrangeira, filme que ganhou muito destaque na época, nos anos 80. Falou sobre a trajetória dela como atriz de décadas em séries de comédia no Brasil e sobre como ela achou que cinema tinha ficado para trás para ela, e o Walter vem e resgata ela. Apesar dela não ter sido a primeira opção, o Walter Salles acreditou nela ali como esse potencial. Ela chegou a brincar que ele não assistia a televisão e tal. E mais, ela falou isso, que é uma coisa que ela já tinha falado, falou sobre a relação da mãe dela, que é uma narrativa que é super importante e que tá colando bem na mídia internacional, essa questão do Brasil só ter duas indicadas, as duas Fernandas, a Montenegro e a Torres, mas ela teve a oportunidade também de falar sobre a história do livro, da criação, da concepção da personagem da Eunice, da relação dela com o Marcelo Rubens Paiva, que às vezes é uma coisa que não dá tempo de falar e tal. Fala sobre como ele escreveu o livro, como ele foi um ídolo da juventude dela por conta do Feliz Ano Velho, né, o livro em que ele conta a história do acidente dele. E achei que isso foi bem interessante, assim. Ela teve esse momento de falar também de como a personagem foi concebida, de como ela se identifica com a história. Então tudo isso eu acho que é bem legal. E a participação dela, como eu disse, nessa mesa redonda foi incrível, assim. E a gente começa a ver, e não tem como não ver essas coisas com um sorriso, assim, porque é legal de acompanhar.
ela no Instagram com a Ariana Grande ali. Eu e a Ariana. Adorei o Wicked, ela postou assim, do jeito dela. Tem entrevista que fizeram com a Ariana Grande falando como ela se sentiu honrada de estar com a Fernanda e tal. Então, tudo isso é importante para manter o nome dela em alta e fazer sempre também com que o filme ganhe mais visibilidade. Ainda Estou Aqui hoje está sendo um dos filmes mais assistidos já da história do Brasil e está batendo bilheterias muito importantes nos Estados Unidos, e cada vez que a Fernanda aparece, eu acho que é meio que certo que ela conquista mais audiência para o filme. Então assim, ela segue, eu quero destacar aqui por fim, que ela segue com uma campanha muito interessante, assim. A Demi Moore vai estar sempre em destaque, não tem como, é uma pessoa de dentro de Hollywood e tal, mas a Fernanda está fazendo tudo o que precisa e mais um pouco, e de forma muito natural. Ela está sempre em campanha, óbvio, ela está fazendo compromissos de campanha, mas parece que aquilo é uma coisa absolutamente natural para ela. Então fica esse destaque e, enfim, a participação dela no Festival de Santa Bárbara acho que é um ponto bem relevante aqui. O festival teve um detalhe importante. Selena Gomez estava na mesma mesa que ela e, de alguma forma, a polêmica de Emília Pérez surgiu. Inclusive, a Carla Sofia Gascon era para estar nessa mesma mesa, mas ela foi removida da campanha pela Netflix. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo que eu vou postar ainda hoje, mais no fim do dia. Fiquem de olho e sigam acompanhando o canal. Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!